Bem, meus irmãos, como a irmã Nilza já falou, né, eu sou o pastor Alceni, né, e faço parte aqui da equipe ministerial do pastor Israel de Belo Azevedo, e na ausência dele, nós temos a oportunidade de trazer aqui a palavra. O pastor Davi já falou no primeiro culto, né, às 9 horas, o pastor Marcos Limas falou no culto Momentos com Cristo, às 7 horas, que é somente online, e eu tenho o privilégio e a responsabilidade de trazer a mensagem agora no culto das 11, às 17 horas, que é somente online. Nós vamos ter a palavra de um missionário, né, que vai nos falar um pouquinho da sua trajetória. E às 19 horas, o pastor André, que esteve dirigindo aqui o culto, vai ser o responsável por trazer a palavra de Deus aqui em nosso tempo. Quero trazer aqui 3 afirmações que nós temos. Eu peço que os nossos irmãos lá da mídia coloquem aqui, que a primeira é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, pastor Sócrates, que fala sobre a Bíblia. O que é a declaração, a nossa declaração? E eu espero que você conheça a declaração doutrinária sua, né, da Convenção Batista Brasileira. Ela diz assim, ó, o que é a Bíblia, né? É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Continua falando sobre a Bíblia. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro da instrução divina. Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E a Convenção de Westminster, meus irmãos, também muito conhecida, ela traz lá no seu capítulo 1, parágrafo 10, a seguinte afirmação sobre a Bíblia, a palavra de Deus. O juízo supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinadas todos os decretos de concílios, todas as opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar. Não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, parágrafo 10. E por fim, eu quero trazer aqui à nossa memória uma afirmação que foi feita por Lutero há 526 anos, né? 523 anos. Essa declaração foi feita em 1521 e ele diz o seguinte na sua declaração: a não ser que seja convencido pelo testemunho da Escritura e por argumentos evidentes, pois não acredito nem no Papa, nem nos concílios exclusivamente, visto que está claro que os mesmos erraram muitas vezes e contradisseram a si mesmo. A minha convicção vem das Escrituras, a que me reporto. A minha consciência está presa, vamos juntos? A palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero trazer aqui para a nossa reflexão um dos pilares da Reforma Protestante, que é justamente sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Eu creio que todas as outras solas, todas as outras afirmações que são feitas na Reforma Protestante, elas têm origem e são fundamentadas na palavra de Deus. Por isso é muito importante que a gente tenha essa noção, essa convicção, porque o que a gente vê aqui nesse momento,
23 anos acontecendo, 523 anos acontecendo na época da Reforma, é justamente essa fuga da palavra de Deus. Sabe, Jaime, as pessoas estavam sendo dirigidas por várias outras vozes. E Lutero vai dizer, não é o Papa, não é a tradição, não é a igreja, não são as denominações, é a palavra de Deus. E somente a palavra que deve nos guiar, meu irmão e minha irmã. Por isso a importância de você ler a Bíblia, de você não ficar satisfeito somente com o que o Alcenir fala. E eu quero trazer aqui uma narrativa, uma história lá do Antigo Testamento que vai nos mostrar a importância, né, da palavra de Deus, e a gente pode traçar um paralelo com a Reforma Protestante de 517. Essa reforma que foi realizada pelo rei Josias, ela ocorre há 2642 anos, mais ou menos. Em torno aí de 642 anos antes de Cristo. E a gente vai perceber que as afirmações, que os efeitos do distanciamento da palavra de Deus e a importância de nós termos na nossa caminhada como centro da nossa vida a palavra de Deus é fundamental para o nosso sucesso. E a primeira ênfase que eu quero trazer, né, com relação a essa experiência do rei Josias, é que na palavra de Deus, vamos juntos? A palavra de Deus nos leva ao arrependimento e à salvação. Vamos olhar esse texto, lá de 2 Reis, capítulo 22, versículos de 1 a 11. Vamos juntos? Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedita e era filho de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Uquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que diz e tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, os carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, que comprem madeira e pedra lavadas, para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem conta do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Meu irmão e minha irmã, você pode achar que a sua vida está tranquila, que você está muito bem com Deus. Mas se você não lê a Bíblia, se você não tem contato com a palavra de Deus, você pode estar se iludindo. Quando a gente vê a narrativa lá de 2 Crônicas, capítulo 34 e 35, que também falam sobre esse momento, você vai ver que Josias buscava ao Senhor. Josias estava buscando ao Senhor, só que na sua busca, ele não tinha o direcionamento.
Ele não sabia exatamente o que era o certo e o que era errado. Aí quando ele se depara agora com o livro da lei, um livro que havia sido esquecido. Um livro que havia sido esquecido pelo povo de Deus. Parou para pensar nisso, meus irmãos? Eu não vou perguntar aqui quem tem o hábito de ler a Bíblia todo dia. Eu não vou perguntar aqui quem sabe onde está a sua Bíblia. Fato é que, dominicalmente, a gente tem várias Bíblias que acabam sendo esquecidas aqui. Algumas, o seu dono volta, liga para buscar, mas outras ficam aí, perdidas. A pessoa nem sabe mais o que existe, nem mais o que existe. Foi exatamente o que estava acontecendo aqui. O povo havia se esquecido da palavra de Deus e estava vivendo a sua vida. E aí, ao se deparar com a palavra de Deus, ao lerem a Bíblia, o rei viu que ele estava completamente errado. Ele era um homem religioso. Sim, Josias era religioso, meu irmão e minha irmã. Mas quando ele ouve a palavra de Deus, ele vê, não, eu estou errado. E não somente eu, o povo também está errado no seu caminho. E ele rasga as suas vestes, dizendo, eu estou arrependido. E é esse sentimento, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus produz no ser humano, que leva à salvação. É o arrependimento, porque enquanto nós achamos que somos bonzinhos, enquanto nós achamos que não precisamos de Deus, não, mas eu faço bem ao próximo, eu não faço isso, não faço aquilo. Enquanto você não se conscientiza que você é pecador, você vai ficar indiferente a Deus. Mas quando você se depara com a palavra de Deus, a palavra de Deus te mostra, você é pecador ao senir. Você precisa de Deus, sem Deus você está perdido. Sem Deus não há salvação. Se lembram daquele eunuco que vinha voltando de Jerusalém, lendo ali a carta de Isaías? Ele estava ali com a palavra de Deus. E a palavra de Deus veio e trouxe salvação àquele homem. Foi a palavra de Deus. Quantas histórias, meus irmãos, nós não temos de pessoas que na rua pegam um folheto com a palavra de Deus e aquela palavra toca de tal forma no seu coração que aquela pessoa se arrepende, que aquela pessoa se volta para Deus. Tantas histórias, nós tivemos aqui recentemente os Gideões contando, né, de vários testemunhos de distribuírem ali o Novo Testamento nos hotéis, nos colégios, em vários locais, e histórias que são contadas em função desse trabalho, de pessoas que vieram a se converter, vieram a se arrepender dos seus pecados e ter um encontro com Deus. Então, eu queria que você guardasse isso na sua memória. A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, tem o poder de levar o homem à conscientização do seu pecado. Porque eu e você somos pecadores, por mais difícil que isso seja para ser aceito. Mas nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores. E a Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Essa é a condição do ser humano sem Deus. E essa condição só é mudada através da palavra. É a palavra que vai causar essa transformação. Foi o que aconteceu com o rei Uzias. Ao se deparar com a palavra, ele viu que não, eu não estou certinho. O meu povo não está certinho, não. E ele rasga as suas vestes, dizendo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. E isso traz salvação, meu irmão e minha irmã. É o arrependimento. E somente através do arrependimento que o ser humano pode alcançar a salvação. Uma salvação que é de graça. E a gente vai ver nesse relato que a palavra de Deus também, ela nos leva a realizar missões. Primeiro, a palavra de Deus nos leva a reconhecermos que somos pecadores e a salvação. E agora, a palavra de Deus, lá no capítulo 23, versículos de 1 a 3, nos leva a realizar missões. Veja o que acontece aqui, veja a narrativa bíblica. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Esse rei é o rei Josias. E se ajuntaram a ele.
O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Vamos juntos? O rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com a reforma religiosa feita por Josias. Meu irmão e minha irmã, o que aconteceu? Josias viu que ali, na palavra de Deus, ele encontrou salvação. Ele encontrou algo que ele não tinha percebido, que o caminho que ele estava seguindo estava levando para a destruição. E agora ele quer compartilhar isso com as outras pessoas. Ele não quer guardar isso para ele. Isso é missões. Isso é missões. Você, meu irmão e minha irmã, não pode guardar a sua salvação. Você não pode guardar essa maior bênção que Deus nos concede somente para você. Tem que arder no seu coração o desejo de falar disso para todas as pessoas, para que elas tenham a oportunidade também de se converterem, de se arrependerem dos seus pecados. É o que Josias faz. Josias convoca o povo, convoca as autoridades, desde o menor até o maior, e começa a ler a palavra de Deus para eles. Não é o saber de Josias, não é a autoridade de Josias, mas ele confia no poder da palavra, no poder de transformação da palavra. Por isso ele lê, e o povo, o que faz? O povo assume um compromisso de seguir, não somente de ficar ouvindo, de ser ouvinte, mas de serem praticantes da palavra. Serem praticantes por quê? Por esse gesto de missões. Agora, no dia 2 de dezembro, a nossa igreja vai, mais uma vez, realizar o Natal da Cristolândia de Madureira. Meu irmão e minha irmã, que trabalho maravilhoso esse que a nossa igreja realiza. Isso é missões. Isso é mostrar para as outras pessoas que a salvação é maravilhosa, que Jesus Cristo é maravilhoso. Agora, no feriado de 2 de novembro, 2 e 3 de novembro, uma turma aí da Convenção Batista Brasileira, dos missionários de missões nacionais, missões mundiais, estiveram ali em São Paulo, na Cracolândia, com um mutirão, com a carreta missionária, pregando o Evangelho, levando o Evangelho, distribuindo quentinha, e recolheram 70 pessoas, daquele problemaço que existe ali em São Paulo, que é a Cracolândia. Agora, a Cristolândia está sendo a solução. Sim, os batistas brasileiros estão invadindo a Cracolândia e retirando essas pessoas. Sabe o que é isso? É missões. Quando nós estamos lá, na guerra da Ucrânia, quando nós estamos lá no Oriente Médio, com homens e mulheres, pregando o Evangelho, isso é missões. Isso é levar algo que já nos alcançou. Por isso, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, inevitavelmente, ela precisa produzir esse sentimento de querer levar ao outro esse Evangelho. Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Todas as pessoas. Por isso, é você, meu irmão e minha irmã, esse missionário, essa missionária. Nós, como batistas brasileiros, através da Junta de Missões Mundiais, através da Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Estaduais, temos realizado isso. A Igreja Batista Curuçá tem realizado missões. Nós vamos agora, no Carnaval, retornar à Vila Minha Pátria. Uma instituição, um projeto dos batistas brasileiros que tem acolhido famílias afegãs. Famílias que chegam aí desesperadas, sem terem para onde ir, são acolhidas ali. Nós estivemos recentemente lá e vamos retornar agora no Carnaval, dia 10, 11, 12 e 13, estaremos lá com um grupo da nossa igreja. E eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para participar disso. Agora, no dia 2 de dezembro, quando vamos retornar ali
à Cristolândia, nós sempre levamos kits de higiene, porque aqueles homens, eles são retirados da rua, sem roupa, cheirando mal, e são tratados ali na Cristolândia. E nós sempre temos aqui uma generosidade muito grande da nossa igreja. Eu já recebi 10 kits. Uma irmã que já conhece o projeto, já sabe das nossas idas, falou assim: pastor, já preparei 10 kits, estou levando lá para a igreja. Então, se você quiser participar dessa nossa ação, prepare um kit com desodorante, né, aparelho de barbear, né, sabonete, desodorante, shampoo. Faz ali um saquinho direitinho, um kit direitinho, coloca uma mensagem. Vai ser muito bom. Quando a gente vai lá, meus irmãos, são homens que estão há anos sem ter o Natal. E aí a nossa igreja tem proporcionado isso. E você pode fazer parte. Quando nós formos lá à Vila Minha Pátria, nós vamos levar e vamos fazer uma oferta para as proteínas que são consumidas ali pela Vila Minha Pátria. A gente teve aqui a oportunidade de fazer, de levantar aí mais de 20 mil reais que foram entregues na nossa última viagem. E aquilo supriu 2 meses do consumo de proteínas da Vila Minha Pátria. É a igreja, é a sua igreja, através de você. Lá há um consumo enorme de fraldas, porque as afegãs chegam com seus filhos, muitas grávidas, e há um consumo ali diário de fraldas. Nós vamos ofertar também para que sejam compradas fraldas ali para aquela instituição. E você é convidado a participar. Ou seja, como que eu faço? Basta você colocar no envelope de dízimo. Oferta para Cristolândia. Oferta para Vila Minha Pátria. E a gente vai fazer esse esforço de levantar os recursos necessários para abençoar essas instituições. Nós vamos à Amazônia, meu irmão e minha irmã, mais uma vez. Já está marcado lá, 24 a 30 de junho, já está chegando, pastor Sócrates. Já está chegando mais uma vez esse privilégio. Quem tem acompanhado as notícias sabe, há uma seca enorme ali naquela região. As comunidades que nós chegávamos com barco e remando, agora estão secas. Os ribeirinhos têm que andar quilômetros e quilômetros para conseguir água. Aquilo que era um lago enorme, que era um rio enorme, está seco. Mas, em nome de Jesus, essa situação vai ser revertida, e quando for em junho, que é o período de cheia da Amazônia, o nosso grupo vai estar ali, mais uma vez, abençoando e levando ali os kits de higiene dental, as cestas básicas, que nós sempre temos feito, graças a você, né, que tem realizado missões. Ao adquirir os nossos produtos, os irmãos sabem, sempre que vocês passam ali, nós temos ali as nossas irmãs com os produtos do Itamazônia. Ao adquirir cada produto daquele, uma caneca, uma garrafa, uma camiseta, um chinelo, você está nos ajudando para esse fim. Todos os recursos que são ganhados com essas vendas são direcionados ali para o projeto do Itamazônia. Temos aqui a Fabiane, que já esteve conosco lá no início, 2017, quando a gente estava iniciando como dentista. São dentistas, são médicos que se voluntariam para essa ação. Então, isso é fruto da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos motiva. E também a palavra de Deus, quero que nossos irmãos coloquem ali, o item 3, ele nos leva, vamos juntos? A palavra de Deus nos leva a realizar mudanças em nossas vidas. Veja o que está escrito lá no versículo 4 do capítulo 23. Os irmãos podem ler? Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e levou as cinzas para Betel. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, ela nos mostra que nós somos pecadores e nos leva à salvação. A palavra de Deus nos leva e nos impulsiona a levar essa verdade às pessoas, nós não guardarmos isso, a realizarmos de missões, a proclamarmos o Evangelho. A palavra de Deus, ela faz com que haja mudança nas nossas vidas.
Eu não posso permanecer como sou. Deus aceita todas as pessoas. A Cristolândia é uma prova viva dessa, meus irmãos. As pessoas estão na rua, estão ali envolvidas com drogas, com roubos, com assassinatos, e elas são acolhidas. E elas têm as suas vidas transformadas. Há uma mudança de vida, há uma mudança de comportamento. Josias vinha numa tomada, mas aí ele se depara com o livro da lei, ele vê que ele está errado, e aí ele produz mudança na sua vida, ele não fica como está. A gente precisa entender isso. Nós amamos todas as pessoas, Deus ama todas as pessoas, como elas estão. Mas não há compatibilidade de Deus com o pecado. Não há compatibilidade de Deus com o pecado. A partir do momento que você se arrepende, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, necessariamente tem que haver transformação. O Espírito Santo vai gerar transformação na sua vida. Você vai ver que aquilo que você fazia de errado não pode mais ser feito. Eu não posso mais continuar da forma que eu era. Eu não posso continuar sendo ignorante, meu irmão e minha irmã. Eu não posso continuar tratando mal os outros. Eu não posso mais fazer aquilo que a palavra de Deus vai me dizer claramente que é errado. E é somente a palavra, não é o que o Alcenir fala. Não é o que a mídia está falando, meu irmão e minha irmã. Que que vai nos direcionar. Existem aí várias pessoas com milhões de seguidores. E tem pessoas que gostam, não, eu sou o seguidor de fulano, eu sou o seguidor de Beltrano, e está lá todo dia vendo e procurando imitar meu irmão e minha irmã. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo guiados pela palavra de Deus, e somente a palavra. E somente a palavra. Eu vou pedir para que o Rafael coloque ali um vídeo de um momento da história de Lutero contada num filme, que vai nos mostrar um pouquinho também desse paralelo. Assim como Josias teve transformação na sua vida, Lutero também teve a sua vida transformada. Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? Cara vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Apenas. Meu irmão e minha irmã, eu espero que você tenha percebido essa transformação que ocorre na vida do ser humano, de percepções. Às vezes nós achamos, não, isso é o certo, isso é o certo, é o certo, e a gente está sendo guiado por mídias, nós estamos sendo guiados por amigos e tal, e quando nós nos deparamos com a palavra, conforme foi o caso de Lutero, ao ler Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, e neste Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que se revela a todas as pessoas, e que nós vivemos, que
O homem e a mulher de Deus vive pela fé em Jesus Cristo. Não é a tradição, não é a igreja, não é o Papa, não é o pastor, meu irmão e minha irmã, é a palavra de Deus. E você tem esse poder em suas mãos, a palavra. Você não pode se contentar com o que o mundo está falando. Porque o mundo caminha para longe de Deus, para longe da palavra. Essa é a nossa realidade. A cada dia nós percebemos cada vez mais o mundo se desfazendo e se distanciando de Deus. Por isso, nós somos estes que vivemos pela palavra. E a palavra precisa necessariamente gerar transformação em nossas vidas. Eu não posso me conformar com o pecado. Você não pode se conformar com o pecado. Você não pode estar aqui na igreja, cantar no coro, estar aqui num púlpito pregando, sabendo que há pecado em você. Você não pode frequentar aqui dominicalmente, ficar aí levantando as mãos, dando glória, aleluia, sabendo que você está praticando coisas que são contra a vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, ela gera transformação, ela gera incômodo. Eu não estou mais conformado com o pecado. Isso vai me incomodar de tal forma que eu vou pedir a Deus forças para que eu possa mudar. Se eu sou um cara alcoólatra, eu vou pedir a Deus forças para me livrar do álcool. Eu não vou permanecer alcoólatra. Se eu sou um homem e uma mulher adúltero ou adúltera, eu não vou poder permanecer, dizendo que sou crente com este comportamento. Eu vou pedir a Deus força para que haja mudança na minha vida. Porque a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, se você é um homem e uma mulher salva por Jesus Cristo, obrigatoriamente, aqui não há alternativa, ela necessariamente precisa realizar santificação na sua vida. Santificação. O crente precisa ser santo, como Deus é santo. Senhor, você está dizendo que nós não pecamos, mas não, sim, nós pecamos. Mas eu não me conformo com isso. Essa é a nossa diferença. Quando eu erro, eu vou ficar incomodado. E eu vou pedir a Deus, Senhor, me ajude. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais trair a minha mulher. Eu não quero mais trair o meu marido. Eu não quero mais viver nos botequins. Eu não quero mais isso para a minha vida. Isso vai ser um incômodo. E eu não vou simplesmente conviver com o pecado. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, ela nos leva a recordar coisas que Deus já fez por nós. Vejam o que Josias vai realizar, nesse encontro que ele teve com a palavra de Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 23, versículos 21 a 23. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança. Vamos juntos? Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Meu irmão, sabe por que Josias trouxe de volta essa cerimônia que havia sido esquecida pelo povo? Porque o povo estava longe da palavra de Deus, não tinha contato com a palavra, então a Páscoa foi esquecida. E o que era a Páscoa, meu irmão e minha irmã? A Páscoa era essa celebração que mostrava e que relembrava ao povo o que Deus havia feito no passado, libertando-os da escravidão do Egito.
Por isso, essa data e essa festa foi introduzida para que sempre que o povo celebrasse, eles se relembrassem. Nós fomos escravos no Egito. E Deus agiu poderosamente e nos livrou e nos salvou. Os irmãos estão vendo aqui que nós estamos diante da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é esse memorial que nos relembra não a nossa saída do Egito, mas a nossa libertação do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas ao termos um contato com a palavra de Deus, nós nos arrependemos e aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Fomos alcançados, né, pelo amor incondicional de Deus. E a ceia nos relembra justamente o ápice desse amor, quando Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que você, meu irmão, você, minha irmã, para que o Alceni, para que nós pudéssemos ter a certeza da nossa salvação, o bem maior que todo ser humano pode alcançar ao longo desses 70, 80, 90, 100, 120 anos aqui na Terra. É a maior bênção do ser humano, essa certeza, essa convicção de uma eternidade. Quando nós fecharmos os olhos aqui, quando nós morrermos, nem mesmo a morte pode nos separar deste amor que fez com que Jesus Cristo morresse em nosso lugar. Então, nós vamos agora, né, celebrar a ceia do Senhor. Os irmãos já devem estar com os elementos. Quem não estiver, levante a mão para que nossas irmãs aqui possam fazer chegar a você os elementos. Mas essa a ideia. É esse o sentimento. Assim como Josias reintroduziu aquela cerimônia que era a Páscoa, que fazia com que o povo relembrasse da ação de Deus na sua vida, a ceia, esse momento que nós vamos vivenciar agora, vai nos recordar esse momento tão especial nas nossas vidas. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue, meu irmão e minha irmã, para que nós tivéssemos a purificação dos nossos pecados. Então, lá em cima já está sendo servido, aqui também, nós temos o pão, que significa que nos faz relembrar o corpo de Jesus. Os irmãos aqui todos já receberam? Que nos faz relembrar o corpo de Jesus na cruz. Nós temos também aqui o suco de uva, porque nós preventivamente não usamos o vinho por causa dessa nossa rigidez, por essa nossa radicalidade com relação ao álcool. E por isso nós utilizamos o suco de uva, que nos relembra o sangue de Jesus derramado na cruz por cada um de nós. Então, se você entrou aqui e você tem essa convicção, se você já foi alcançado pela salvação de Cristo Jesus, se você, ao ouvir da palavra de Deus, assim como Josias, quando ele ouviu sobre a palavra, Jaime, houve uma transformação, né? Houve uma mudança. Ele falou, não, eu quero estar mais próximo de Deus. E ele aceitou a Jesus, ele aceitou a Deus como o Senhor da sua vida. Hoje nós temos a oportunidade de relembrar esse sacrifício que Jesus fez por nós. E se você já tomou essa decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que não há outro intermediário, somente Jesus Cristo é uma das solas da Reforma Protestante, somente Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, é o intermediário entre Deus e homem. Se você crê assim, você pode agora participar desse momento comendo o pão que nos faz relembrar o corpo de Jesus Cristo ali naquela cruz. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós temos Paulo falando sobre esse momento em que Jesus reuniu com seus discípulos
e celebrou a ceia, a primeira ceia. E ele, depois de ter comido o pão com seus discípulos, ele também tomou o cálice, dizendo: este é o meu sangue que é derramado por cada um de vocês. Meu irmão, a nossa salvação, ela é de graça. Ela é de graça, basta aceitar o sacrifício de Jesus. Mas ela custou muito caro a Jesus Cristo. Custou muito caro, muito caro. Jesus sofreu. Jesus foi ali achincalhado. Jesus foi chicoteado. Jesus teve as suas mãos cravadas ali com prego. E hoje, eu e você, somos concitados a relembrar esse momento tão importante que nos dá a certeza absoluta de estarmos eternamente com Deus, meu irmão e minha irmã. Às vezes nós perdemos essa dimensão do que é a salvação. A salvação é isso. Você estava destinado a uma eternidade longe de Deus. Você estava destinado, segundo a palavra de Deus, ao inferno. Palavra difícil, né, da gente ouvir, mas é o que está na Bíblia. O homem está destinado ao inferno. O homem que não se reconcilia com Deus, ele está destinado ao inferno. E através do sacrifício de Jesus, do sangue derramado, nós temos a possibilidade de alterar esse destino, de mudar esse final e termos uma eternidade com Deus. E quando nós participamos da ceia, nós somos relembrados por este momento tão significativo nas nossas vidas, quando Jesus derramou o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Quem assim crê, tome o cálice nesse instante. Nós vamos agora cantar Castelo Forte, que é um dos hinos ali da Reforma Protestante, mas eu queria, ao término dessa nossa mensagem, dar oportunidade a você que está aqui neste nosso encontro, aqui nesse templo. Não sei se você entrou aqui convidado por alguém ou se você veio por iniciativa própria, mas se você ainda não faz parte do povo de Deus, se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não tem convicção, meu amigo, minha amiga, de que ao fechar os olhos neste mundo, quando a morte chegar para você, porque ela vai chegar, um dia ela vai chegar para todos nós. Se você ainda não tem essa convicção que ao morrer você vai estar com Deus, eu quero dar a oportunidade para que nesta manhã você aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Alcenir, é só isso? Sim, é só isso. Você não precisa dar dízimo, você não precisa ir para Cristolândia, você não precisa ir para a Vila Minha Pátria, você não precisa ir para a Amazônia, você não precisa realizar obra nenhuma. Basta você aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. As obras, o trazer o dízimo, o ir a Cristolândia, a ir lá para o Iraque, a ir lá para a faixa de Gaza, a ir lá para a Ucrânia, isso é fruto desse momento. É resultado dessa transformação, desse encontro com Deus. Ele não é a causa. Eu não sou salvo porque entrego o dízimo. Eu não sou salvo porque eu faço missões. Não. Eu entrego o dízimo e eu faço missões porque eu já fui alcançado pelo amor de Deus. Eu já tive contato com a palavra de Deus, que traz arrependimento, que traz salvação, que faz com que eu faça missões, que faz com que eu tenha a minha vida transformada, com que eu não me conforme mais com o pecado, e que faz com que a gente possa trazer à nossa memória aquilo que vai nos dar esperança. Então, enquanto cantamos, eu vou descer, vou ficar aqui embaixo, e se você tomou essa decisão, eu sei que às vezes as pessoas ficam assim acanhadas, mas se você ainda não tomou essa decisão publicamente, meu irmão, hoje é a oportunidade.
Hoje é a oportunidade de você, diante da igreja, dizer: eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A nossa igreja vai abraçá-lo, eu vou abraçá-lo. E, acima de tudo, vai haver uma festa no céu por essa decisão que você está tomando. Então, enquanto cantamos, você tem a oportunidade de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.